Superação, livro de Stephen Land, traduzido do inglês, Made, capítulo 4, O apartamento. A Julie está? Perguntei, esperando a mulher por trás do vidro redigir o recibo do cheque do aluguel. O valor do aluguel era diferente a cada mês, dependendo da minha renda declarada, e continuava em torno de R$200. A mulher deu uma olhada no quadro branco da parede de trás do escritório principal. Não, disse ela suspirando. Ela saiu com o cliente. Quer deixar recado? Deixei. Estou tendo problemas para me acertar com o apartamento, disse a Julie no dia seguinte na sala de reuniões. Julie, para imenso alívio da minha parte, não perguntou o motivo. Tudo estava insuportável. Eu me perguntava se a autoridade domiciliar bateria à minha porta, ou se eu teria que andar na ponta dos pés, com medo da vizinha do andar de baixo gritar conosco da escada, batendo no teto com o cabo da vassoura. Uma vez cheguei a chamar Jane para o jantar, porque minha solidão começava a me consumir. Eu não saía de casa, não via os amigos ou convidava ninguém para sair. Sentia-me isolada. Ali não era lugar para mim. Espere aqui, disse Julie. Então, voltou alguns minutos depois com os pacotes. Podemos inscrever você no TIBRA. Ela pronunciou TIBRA, que significava Tenant Based Rental Assistance, assistência para locação com base no inquilino, em tradução livre. É bem parecido com o Section 8. Você está na lista de espera do Section 8? Não está? Balancei a cabeça. O Section 8 era um unicórnio da assistência governamental. Todo mundo já ouviu falar, mas nunca conheceu ninguém que tinha. É um vale-aluguel que paga pelos custos de moradia que superem de 30% a 40% da renda do inquilino. Portanto, alguém que receba salário mínimo, ou seja, $1.000 por mês, pagaria somente R$300 de aluguel com vale. O governo pagaria pelo restante, contanto que estivesse dentro dos parâmetros para o inquilino, geralmente 2 ou 3 quartos. O prédio tinha que estar de acordo com os padrões da Section 8, que são bem básicos, como tinta sem chumbo, encanamento funcionando e coisas do tipo. Cumprindo os requisitos, ele é concedido, contanto que você consiga encontrar um senhorio que o aceite, em qualquer lugar do estado e nunca expira. Eu estava na lista de espera em 3 comarcas diferentes. Jefferson County, onde ficava Port Townsend, tinha a mais curta delas, de apenas 1 ano. Mas a maioria dos lugares para os quais telefonei tinha apenas um tempo de espera de 5 anos ou mais. Alguns nem mesmo aceitavam novos candidatos. A demanda era alta demais. Julie me apresentou a uma nova assistente social que trabalhava especificamente com os programas Section 8 e TIBRA. A mulher estava sentada atrás da mesa grande com cabelos curtos, escuros e ondulados, emoldurando a expressão sem sorriso. Ela me fez preencher vários formulários com perguntas sobre meus planos para o ano seguinte e além, com comprovantes detalhados e cálculos de minha renda, mais a pensão alimentícia mensal de $275, o aluguel que eu esperava pagar por um apartamento de 2 quartos de $700 mensais seria atualmente $199. Essa quantia vai aumentar ou diminuir dependendo da sua renda declarada, acrescentou Julie, a quem eu agradecia por ter se sentado comigo durante a reunião. O TIBRA também exigia que eu frequentasse uma aula ou um seminário em que aprenderia sobre o programa, mas principalmente como abordar potenciais senhorios sobre o uso do TIBRA e, por fim, do Section 8, para poder pagar meu aluguel.
A maioria dos senhorios tem alguma experiência com Section 8, disse Julie ao sairmos. Ou, no mínimo, conhece o programa, mas alguns deles não estão cientes de que pode ser uma coisa boa de verdade. Não entendi bem o que ela quis dizer e imaginei por que seria uma coisa ruim, mas não perguntei. Paramos no estacionamento, onde ela anotou o horário e o endereço da aula sobre assistência domiciliar. Está com sorte, tem um amanhã, disse ela com otimismo. Talvez você consiga um lugar novo bem rápido. Sorri para ela e acenei com a cabeça, mas não me apeguei a qualquer esperança de que um desses programas me ajudaria. O trauma dos últimos 6 meses, desde que ficamos sem casa, e de lidar com James sempre brigando comigo, paralisara todo o meu organismo. Cérebro, estômago, nervos, tudo estava em constante estado de alerta. Nada era seguro, nada era permanente. Todo dia eu andava sobre um tapete que poderia ser puxado de debaixo de mim a qualquer momento. Observava as pessoas sorrindo para mim, acenando com a cabeça, de novo me dizendo como eu tinha sorte de ter esse programa ou lugar disponível para nós. Mas eu não me sentia afortunada de maneira alguma. Toda a minha vida se tornara irreconhecível. Assistentes sociais me diziam aonde ir, onde me inscrever, qual formulário preencher. Eles me perguntavam do que eu precisava e eu dizia de um lugar para morar, ou comer, ou de creche para eu poder trabalhar. E eles ajudavam ou encontravam alguém que poderia ou não ajudar. Mas isso era tudo o que conseguiam fazer. Recuperar-me do trauma também era vital, talvez o mais crucial, mas não só, ninguém era capaz de me ajudar com isso, mas também eu ainda não sabia que precisava disso. Os meses de pobreza, instabilidade e insegurança geraram uma reação de pânico que levaria anos para ser desfeito. Seria de esperar que os senhorios gostassem disso, disse o homem de pé na frente da sala para cerca de 20 pessoas sentadas em volta de 2 mesas em uma sala estreita. Seu nome era Mark, o mesmo cara que lecionava o curso de LEHAP, ou o Low Income Home Energy Assistance Program, ou Programa de Assistência à Energia Residencial de Baixa Renda, em tradução livre. Fazia 1 ano em que eu assistira a um seminário de 3 horas sobre como usar energia elétrica com mais eficiência. A informação era tão redundante e tão senso comum que tentei encarar com humor, distanciando-me da situação, do fato de precisar aprender que apagar luzes era requisito para receber uma garantia de $400 de combustível para aquecimento. Cada vez mais eu tinha a sensação de que supunham que pessoas que necessitavam de assistência governamental eram um bando de ignorantes e eram tratadas de acordo. Como era degradante descobrir que, por precisar de dinheiro, agora eu tinha que saber como manter minhas despesas de consumo baixas. Agora eu precisava ficar sentada durante horas para aprender como um programa de assistência à locação pagava senhorios para que eu pudesse garantir a eles que receberiam. Para o governo e para qualquer outra pessoa, era inerente que eles não confiariam em mim. Tudo isso parecia tão contraproducente. Eu me ausentara do trabalho para estar lá e tive que providenciar uma creche. Sentei-me ali, encarando Mark, que novamente estava de pé na frente da sala. Ele usava a mesma camisa de flanela, de mangas compridas e calças jeans de cintura alta, cobrindo a barriga que vestira ao dar aula sobre o LEHAP. Seu pequeno rabo de cavalo crescera um pouco durante o ano, desde que o vira da última vez. Sorri ao me lembrar da sua sugestão para economizar dinheiro com a conta de luz, deixando-o
de pré-aquecer o forno e deixando-o esfriar com a porta aberta. Depois de um banho de banheiro ou de chuveiro, ele dizia para nunca escoar diretamente a água quente, porque o calor da água poderia ajudar a aquecer a casa. O Section 8 é ótimo para senhorios porque é a garantia do pagamento dos aluguéis. Eles não gostam de alugar para pessoas do Section 8, disse Mark. É a função de vocês lhes mostrar como vale a pena. Pensei em quantas vezes a polícia, os bombeiros e os paramédicos vieram ao nosso prédio nos últimos 2 meses, nas vistorias aleatórias para assegurar que os espaços habitáveis eram mantidos limpos ou ter a certeza de que carros quebrados no estacionamento tinham sido consertados, para nos patrulhar e ver se não estávamos fazendo coisas horríveis que esperam que os pobres façam, como acumular pilhas de roupa suja ou de lixo, quando na realidade não tínhamos força física, energia nem recursos por trabalhar em empregos que ninguém mais queria. Esperava-se que vivêssemos com um salário mínimo, tivéssemos vários empregos em horários variados, arcássemos com as necessidades básicas e, ao mesmo tempo, trabalhássemos por locais seguros para deixar nossos filhos. Por algum motivo, ninguém enxergava o trabalho, via apenas os resultados de viver uma vida que constantemente o esmaga com sua impossibilidade. Parecia que não importava o quanto eu tentasse provar o contrário, pobre sempre estava associado à sujeira. Como eu poderia me apresentar a senhorios como uma inquilina responsável se me deparava com uma pilha tão elevada de estigmas? Aqueles de vocês que têm o TBRA terão que explicar como o programa migra para o Section 8, mas certifiquem-se de dar igual destaque às vantagens de ambos, insistia Mark. O que esses programas maravilhosos fazem é quebrar o aluguel em 2 pagamentos, a parte de vocês e a parte paga pelo programa. Ele parecia entusiasmado com essa afirmação. Qualquer um teria a impressão de que ele estava leiloando itens, não conversando com candidatos ao Section 8. Senhorios não gostam de que o pagamento do Section 8 tenha um dia certo. Eles gostariam que fosse no primeiro dia do mês, mas você pode convencê-los. Ele pegou outra pilha de papéis para mostrar. O Section 8 é dinheiro garantido, repetiu. Havia mais obstáculos a superar depois de romper as barreiras do julgamento e convencer um senhorio a aceitá-lo como inquilino. Embora devesse ser responsabilidade do senhorio conseguir do programa a aprovação do financiamento, a casa ou o apartamento, tinha que atender a vários padrões de segurança, incluindo detectores de fumaça funcionando e outras condições de habitabilidade. E na maioria das vezes isso queria dizer que, se uma casa ou um apartamento não atendesse aos padrões, não estaria disponível para uma família com vale aluguel. Isso constitui um dilema, já que os senhorios de bairros mais agradáveis não querem alugar para gente do Section 8. Tinham que procurar moradia em lugares degradados e em que corríamos o risco de não passar pela vistoria na hora de mudar. Os senhorios precisam cumprir os padrões do Section 8, mas a maioria deles simplesmente não quer fazer isso, apontou Mark. A escolha deles não é ilegal nem nada parecido com discriminação. É discriminação, sim, gritou a garota ao meu lado. Eu a conhecia do Waterfront Pizza. Sorrimos uma para a outra. Pensei ter me lembrado de que o nome dela era Amy, mas não tinha certeza. Meu namorado e eu encontramos uma casinha ótima, disse ela, mas no fim foi meu amigo que conseguiu o lugar. O senhorio disse que não queria alugar para o pessoal do Section 8 porque eles destroem tudo. Ela acariciou a barriga de gestante. Ele disse que não queria ser dono de cortiço. Todas as cabeças se viraram para Mark, que se limitou a enfiar as mãos nos bolsos. De algum modo, levou apenas 1 semana para eu encontrar um lugar. Não só isso, a disponibilidade era imediata e o imóvel passou pela inspeção de segurança.
Podíamos nos mudar do alojamento temporário naquele instante. O apartamento ficava em um prédio de frente para o parque de eventos, a somente algumas quadras de North Beach. Gertie, a proprietária, encolheu os ombros quando contei a ela como os pagamentos dos aluguéis seriam feitos. Ela receberia minha parte no dia 1º, expliquei, mas a outra parte só chegaria no dia 10. Tá, acho que tá bom assim, disse ela. E então sorriu para Mia, que escondeu a cabeça no meu ombro. Ela precisa de um berço ou algo do tipo? Eu queria dizer que não. Meu instinto sempre foi recusar coisas quando tentavam nos ajudar. Outras pessoas talvez precisassem mais. Mas então pensei no buraco da lateral do cercadinho da Mia. Sim, ela precisa. Ah, muito bom, disse Gertie. Os últimos inquilinos deixaram algumas coisas e eu não sabia o que fazer com elas. Ela deu a volta pela traseira do caminhão e tirou um berço branco, como os da creche de Mia. Dentro do berço havia uma camisetinha vermelha. Estiquei o braço para pegá-la e a dei a Gertie. Pode ficar com ela se quiser também, disse ela. É uma fantasia ou coisa assim. Eu a sacudi com a minha mão livre e vi que o capuz tinha 2 olhos costurados e havia uma cauda com enchimento saindo das costas. É uma lagosta? Disse eu, sorrindo um pouco. Gertie riu. Acho que é para ser uma. Mia não tinha fantasias de Halloween. Era setembro e eu ainda não tinha nem começado a pensar nisso. Minha mente estivera totalmente preocupada em encontrar uma nova casa para nós. Gertie me ajudou a colocar o berço para dentro. Depois nos deixou a sós, chaves na mão. Estávamos no apartamento do térreo, com uma varanda que dava para uma pequena faixa de grama. Para além dela, havia um campo amplo. A sala de jantar ao lado da cozinha era toda janelada. Meu irmão havia montado um computador para mim e eu coloquei na mesa ao lado do balcão da cozinha. Depois coloquei um CD dentro do drive de disco. Mia dançou um pouco e então correu em volta da mesa até a sala de estar. Deu de cara com o sofá, depois correu pelo hall até voltar a fazer tudo de novo. Meus livros enchiam as prateleiras da sala de estar. Pendurei algumas fotos e artesanatos que minha mãe tinha me dado. Pinturas de campos cobertos de neve, feitas por artistas do Alasca com quem cresci. Tinha acabado de pendurar a última pintura, uma bétula, quando vi a ligação de Jane. Eu deixei uma mensagem para ele mais cedo. O que você quer? Disse ele quando atendi. É que apareceu uma oportunidade de trabalhar no sábado e estava pensando se você poderia ficar com a Mia por mais tempo. Quanto tempo? Ele ficava com ela por algumas horas aos sábados e domingos, com exceção do último fim de semana do mês. Fica bem longe da cidade, disse eu. O trabalho vai demorar, então o máximo que conseguir. Jamie ficou calado por vários segundos. Ouvi-o dar um longo suspiro. Ele devia estar fumando. Ultimamente, eu pedi a Jamie para ficar com Mia por períodos mais longos, na tentativa de trabalhar o máximo que conseguisse antes do fim da temporada. Não, disse por fim. Por que, Jamie? É para eu poder trabalhar. Não quero ajudar você, respondeu rispidamente. Você está pegando todo o meu dinheiro, não manda fraldas com ela, tenho que dar jantar a ela, então não. Continuei a falar, tentando fazê-lo mudar de ideia. Não, gritou de novo. Não vou ajudar você com merda nenhuma. E desligou. Meu coração começou a bater descompassado, como sempre fazia depois das conversas com Jamie, que costumavam terminar com ele gritando. Dessa vez, meu peito se apertou ainda mais. Era difícil inspirar direito. Minha terapeuta do programa contra a violência doméstica, Beatriz, disse para eu respirar em uma sacola de papel quando isso acontecesse. Fechei os olhos e inspirei pelo nariz durante 5 segundos, exalando pela boca durante a mesma quantidade de tempo.
Tentei mais 2 vezes antes de abrir os olhos e ver Mia de pé à minha frente, olhando fixo para mim. Que você tá fazendo? Nossa, que você tá fazendo? Perguntou ela com a voz distorcida, passando pelos dentes cerrados que seguravam a chupeta. Estou bem, disse e me abaixei para pegá-la, fazendo garras com os meus dedos. O monstro das cócegas, rugi, e Mia gritou de alegria, correndo em volta da cozinha e eu atrás dela. Agarrei-a no sofá, fazendo tanta cócega que a chupeta caiu de sua boca com as gargalhadas. Foi quando envolvi os braços em torno dela, peguei-a e abracei com força seu pequeno corpo, sentindo seu calor e o cheiro da pele. Ela começou a se contorcer. Não, mamãe, ela riu. De novo, de novo. Mia correu até o quarto e fui atrás, sem ninguém gritando conosco ou batendo no piso com uma vassoura.